Quem tiver com o livro aí, quiser abrir material de apoio também, para vocês irem anotando algumas coisas que o Espírito Santo trazendo ao coração de vocês, fiquem à vontade, meninas. A gente vai caminhar um pouquinho aqui pelo capítulo 11, tá? Cura no lugar oculto. Olha só. A cura começa com o reconhecimento de que estamos quebrados e despedaçados. Começa por aí. O processo de ver a Deus como aquele que cura começa enxergando em nós mesmos, em nós mesmas, a necessidade de cura. E então o Senhor nos esconde. Ele nos coloca em situações em que a opinião dos outros não nos ajuda, onde não conseguimos ver além dos nossos medos. E o anseio que resulta de estar em oculto nos torna mais conscientes de nossas feridas e mais receptivos à cura divina do que se ficaríamos em meio aos aplausos do mundo. Existe um lugar de cura para nós que, enquanto a gente estiver no meio do barulho, a gente não vai reconhecer que a gente precisa dessa cura. Então, por isso que eu falo, não se assustem quando no meio da caminhada de vocês aí com o Senhor, vocês começarem a verem pessoas indo embora, pessoas se afastando, ou você mesmo se sentindo, né, sentindo uma necessidade de passar mais tempo sozinha, de passar mais tempo quietinha, ou se de repente aí no meio da sua caminhada agitada você sente uma necessidade de parar, sabe? Eu sempre escuto muito isso de muitas mulheres, eu tô sentindo Deus querendo me parar de alguma forma, e aí estou naquela briga comigo mesma, porque tem o meu trabalho, mas eu tô sentindo o Senhor me puxando para casa. Eu sempre escuto essas histórias assim, né? Não se assustem quando isso começar a acontecer. Geralmente é uma voz sutil do Espírito Santo te chamando para um lugar de quietude. E vai ser nesse lugar de quietude, eita, Carol, vai ser nesse lugar de quietude que a sua cura vai começar. Geralmente, quando a gente está aí nesse ambiente, o Senhor nos puxando, nos trazendo ou para dentro de casa mesmo, na questão de parar um pouco. E a gente já conversou isso em outras mesas, né? Entenda a estação que você está. Muitas vezes o Senhor está te trazendo para um lugar de quietude, isso não tem a ver com te tirar do seu trabalho. Não. Você precisa, no Senhor, analisar o ambiente que você se encontra e a estação que você se encontra. De repente, o Senhor está te chamando para um tempo de quietude, mas a estação que você está é uma estação que a sua casa precisa ainda do seu trabalho, da sua ajuda ali financeira com o seu esposo. E o Senhor trabalha aí também. Mas de alguma forma você está sentindo o Senhor querendo te parar de alguma forma, e esse parar que eu estou falando é dentro mesmo de você, dentro das suas emoções, dentro da sua mente, querendo acalmar o seu coração. E eu vou falar um negócio para vocês, meninas, uma experiência de quem já passou por esse lugar. Quando o Senhor está nos chamando para nos parar, para nos curar, esses insights, sabe, que você vai sentindo assim, ai, tô sentindo uma coisa diferente, parece que Deus está querendo me puxar. Não é coisa da sua mente. Não é. É a voz sutil do Espírito Santo falando de alguma forma para você se aquietar. E se o Espírito Santo tem falado de alguma maneira nesse sentido para você, para e ouça essa voz e na sua pequena força, porque eu sei que quando a gente está nesse lugar, a gente não está cheia de força, a gente não está entendendo nada, a gente fica meio confusa,
Mas na sua pequena força, lembra que a gente fala aqui sempre nas nossas mesas, o Senhor fala em tudo, o Senhor vai falando em tudo, e conforme você vai dando atenção a essa voz do Senhor, esses pequenos sinais, ele vai abrindo outros, é como se fosse um pequeno labirinto, e cada vez que você passa um pouquinho, parece que vai abrindo mais um caminho. Essa é a forma sutil que o Espírito Santo trabalha em nós. Então, quando você começar a ouvir algo nesse sentido, eu tenho meninas aqui que trabalham, né? Trabalha lá CLT, ali, ó, regradinho, e estão vivendo momentos de quietude no Senhor, olha isso. Porque a quietude, muitas vezes, ela não tem a ver somente com ações, com trabalho. A quietude no Senhor, ela tem a ver com o nosso interior. Vai ter vezes que o Senhor vai parar mesmo, vai arrancar você do lugar onde você está, do trabalho, vai, assim como ele fez lá, né, com o profeta, vai puxar pelos cabelos mesmo. Mítil, comigo foi assim. O Senhor, ele precisou arrancar tudo de mim. Talvez porque ele conhecesse tanto meu coração e aonde estava meu coração, que se não fosse dessa forma, eu não teria ido, né? Então, o Senhor, ele tem a sua multiforma de trabalhar, e a gente precisa reconhecer que forma é essa que o Senhor está trabalhando em nós e falando com nós. Mas de uma coisa eu tenho certeza, e principalmente no tempo que a gente está, e principalmente porque nós estamos aqui nessa mesa sentadas, ouvindo a voz do Espírito Santo. Ele tem um chamado para esse tempo e para essa hora específico para cada uma de nós. Talvez algumas de vocês, assim como eu, já tenha reconhecido que lugar é esse, o que o Senhor está requerendo, o que o Senhor está pedindo, e já esteja caminhando por esse lugar, mas talvez algumas de vocês ainda estejam perdidas, ainda estejam com dúvida, mas eu tenho certeza que hoje a gente vai sair daqui dessa mesa com essas dúvidas esclarecidas pelo Espírito Santo, e nós vamos ver mulheres hoje, avançando para um próximo nível no Senhor, indo de acordo a palavra dele específica para cada uma das 23 mulheres que tem aqui. Vocês creem assim? Porque eu creio, gente, eu tô com a minha fé lá em cima. Amém? E aí, o que acontece, meninas? É nesse tempo aí que a gente vai ter que distinguir duas situações, tá? Uma se chama distração e a outra se chama concentração. Como que a gente vai sair da distração e entrar numa fase de concentração para poder se manter nesse lugar no Senhor? Porque assim, o problema da gente parar e ouvir a voz do Espírito Santo e ir para esse lugar não é o primeiro passo. O primeiro passo a gente até dá. O problema maior, a questão maior é permanecer nesse lugar. Até que as coisas comecem a ficar claras e mais objetivas. Né? E para mim, pelo menos aqui, né, nesse cenário que a gente se encontra hoje, e eu muitos relatos de mulheres, para mim, essa é o X da questão. Esse é o X da questão. A mulher ir de encontro com a voz do Senhor e permanecer nesse lugar. Infelizmente, muitas não permanecem, não suportam permanecer no lugar do esmagamento ali, que é onde a gente vai ser tratado, onde a gente vai ser curada de verdade. Muitas vezes a gente recebe a cura do Senhor superficial. E ele tem tão mais profundo, que muitas vezes a gente não dá oportunidade para viver essa cura no profundo do Senhor. E só vive essa cura quem permanece.
O que nos distrai hoje? A gente já conversou sobre isso também, mas vale a pena nessa última mesa a gente trazer a memória as vozes, né, a agitação. Mas na mesa da semana passada, o Senhor trouxe uma clareza aí divina para a gente vencer essas vozes, amém? Amém? Outra coisa Amém. que nos distrai demais neste lugar são os próprios aplausos, né? A gente viu muito isso no livro. Quando a gente é aplaudida de alguma forma naquilo que a gente está fazendo, e eu vou meio que dar o meu exemplo aqui, tá? Eu lembro que quando o Senhor foi me parando, eu fiquei meio perdida, o que era, o que eu ia fazer, por que o Senhor estava me parando daquela forma, e houve muitos questionamentos, muitos questionamentos, porque, como vocês sabem, né, eu estava abrindo mão de uma empresa, um trabalho que estava crescendo muito, e que tinha tudo para dar certo. E ali, naquele momento, uma voz que eu vou falar para vocês assim, na verdade, ela não me parou, mas ela, de certa forma, me abalou. Eu fiquei meio dividida entre a voz do Espírito Santo e a voz do aplauso. Por quê? Porque era um trabalho muito bonito, né, que a gente fazia aqui. Era um trabalho lindo, e eu já compartilhei com vocês, né, a gente estava indo para um lugar assim, onde a gente levava as nossas comidas para artistas. O pessoal lá em Orlando chegava, e lá em Orlando tem muitas agências assim, né, que recebem essas pessoas que vêm do Brasil. E conforme a gente entregar em lugares, e aí você vai fazendo conexão, e daqui a pouco tinha, né, assim, empresários chamando a gente no telefone: oi, tudo bem, sou da agência tal, tal, estamos trazendo, na época, sabe quem que eles estavam trazendo? Que assim, já estava assim no auge, mas não como hoje. A Virgínia, todo mundo conhece, né? Eu, na época, nem conhecia a Virgínia, porque como a gente está aqui, às vezes a gente não sabe muito o que está acontecendo no Brasil, né? E quando a menina falou para mim: a Virgínia tá vindo e eu quero que vocês façam a mesa dela. E eu assim, meu Deus, quem é Virgínia? E aí fui pesquisar e descobri quem era. E então a gente estava nesse lugar, exatamente nesse lugar. E aí muitos elogios, né? Elogios com o trabalho. E eu me lembro, meninas, que alguém aí conhece, deve conhecer, a Adriana Santana, uma super influencer aí, a maioria de vocês conhecem, né? Mora aqui em Orlando. A Adriana Santana, ela foi nossa cliente, aí as meninas conhecem. Ela não era cristã ainda quando a gente começou a atendê-la. Ela estava começando aí na igreja. E aí, eu consegui, né, chegar até ela. Eu levei para ela ovos de Páscoa. Isso foi em 2021. Ela não podia comer, né, chocolate, porque tinha leite. Ela não pode comer nada com leite. Super alérgica, as crianças dela também. E aí a gente levou ovos de Páscoa para ela. Ela ficou assim, né, encantada. E eu me lembro que a gente deixou as coisas ali, conversamos ali com ela um pouquinho, e ela ficou muito encantada com o nosso trabalho. E ok. Assim que a gente virou as costas, que a gente entrou dentro do carro, a gente começou a vir embora para Tampa, e o meu celular começou a pipocar, pipocar. Quando eu abri, e assim, o pessoal, as minhas amigas aqui mandando mensagem assim: Ana, entra agora nos stories da Adriana Santana. Quando eu entrei, não era story, ela estava fazendo uma live e ela estava comendo nossos ovos de Páscoa, assim, e dando para as crianças, e todo mundo assim: de onde é isso? De onde é isso? E aí ela postou a gente. Naquele dia a gente ganhou 5 mil seguidores no nosso Instagram e muitos clientes aqui nos Estados Unidos. Muitos espalhados assim. Foi quando a gente começou a entregar para fora. Até então eu nem entregava para fora. E aí continuei atendendo ela um tempo. Ela
ela gostava tanto, assim, do nosso trabalho, e ela falava, Bela, me chamava de Bela, né, por causa da Bela Fit. Eu tenho um carinho tão enorme por você, e falava, assim, e aí um dia ela me deu o telefone pessoal dela, a gente ficou conversando por um bom tempo, e às vezes ela precisava de alguma coisa, aí pedia, eu fazia, a gente levava lá, enfim. Eu não sei se vocês sabem, quem acompanha aí, depois ela se tornou sócia de uma empresa de comidas fits no Brasil, Lafite o nome. Vocês não têm noção. Antes dela anunciar isso, ela me mandou mensagem e ela falou assim, Bela, a partir de amanhã que ela ia anunciar, então eu fiquei sabendo um dia antes. Eu me tornei sócia de uma empresa de doces no Brasil, chama Lafite. Então, assim, a partir de hoje, eu vou continuar comendo seus doces, eu só não vou, você só não vai ver mais eu mencionando vocês, porque ela sempre mencionava. Porque agora, né, eu tenho essa minha empresa, inclusive eu pensei muito de chamar vocês para abrir uma sociedade, mas eu vi que não era tempo, e não era mesmo, né? Graças a Deus. Eu sei que na hora, assim, eu fiquei, meu Deus, como assim? Mas depois a gente vem entendendo, né? E ela falou para mim, eu quero continuar comendo de vocês, porque nem sempre eu vou ter os doces da Lafite aqui, né? Eles iam fazer trâmite para trazer para os Estados Unidos e tal. Falei, tranquilo. E aí a gente, né, começou até a ter aquela comunicação mais íntima ali pelo WhatsApp. Quando eu falei para ela que a gente estava parando, ela já estava num momento assim com Deus, né? Então ela entendeu bastante, a gente conversou bastante sobre isso. E ela falava assim para mim, Bela, mas o seu trabalho é tão maravilhoso. Eu entendo que Deus está te chamando por um lugar, mas não deixa esse trabalho de lado, não. Esse trabalho vai abençoar tantas pessoas. E ela ficou, por que você não faz um e-book? Por que você não faz isso? Hoje eu tenho até o e-book, né, de receitas saudáveis. Inclusive, uma das meninas compraram hoje. Por conta até desse incentivo dela. Mas na época eu não conseguia nem colocar isso em ação para vender. Eu sentia que o Senhor estava tirando tudo que me trazia rendimentos financeiros. E eu não entendia por quê. Pai, por quê? Por que tirar o rendimento financeiro da minha casa? A gente não entende as formas que o Senhor trabalha, né? Por que tirar? E aí o Paulinho ter que sair para a rua, para né, procurar outro trabalho, para conciliar com o trabalho dele, e a gente conseguir suprir, né, as nossas contas de casa. Eu não entendia, mas da mesma maneira que eu não entendia, tinha uma voz tão forte dentro de mim, dentro do meu coração, dizendo que o Senhor tinha algo ali que era surpreendente. Então, vocês veem que, à medida que vocês vai caminhando na palavra do Senhor, ele, igual eu falei para vocês, ele vai abrindo os caminhos, mesmo que a gente não esteja entendendo nada. E, a princípio, ali, eu achei que o Senhor estava querendo me ensinar algo, e isso também fez parte do meu processo de cura, no sentido financeiro mesmo, porque eu sempre tomei para mim essa questão do financeiro dentro de casa. Então, de certa forma, eu fui tirando o Paulinho do papel dele de sacerdote durante 16 anos. Fui tirando, e ele sutilmente também foi aceitando esse lugar, até se tornar muito cômodo para ele, né? Então, assim, foi uma junção de situações que você acha que você está fazendo certo, porque você está trazendo suprimento para sua casa, para sua família, mas você está tomando um lugar que não é seu, e o seu marido, de certa forma, né, tá tudo funcionando, tudo funcionando, conta sendo paga. E aí ele também vai assumindo, vai deixando de assumir um papel que é dele. Então, tudo fez parte do pacote, né? No início, eu achava que o Senhor estava me levando para me tratar isso, só isso. Mas não, né? As nossas feridas e as nossas camadas de cura, elas são muito mais profundas do que a gente imagina, do que a gente pensa, do que a gente idealiza. E aí, quando eu me vou para esse lugar, gente, parecia assim, era uma coisa surreal.
Quando eu sentia que o Senhor tinha me tratado em algo, ele mexia numa feridinha mais oculta. E aí eu chego num lugar que é assim, é invisível mesmo, invisível totalmente. Porque quando o Senhor nos leva para um lugar de cura, ele não nos expõe para pessoas, mas a gente fica totalmente exposta à presença dele. Totalmente exposta. E se você tiver disponível aí verdadeiramente para esse lugar de cura, você vai chegar nessa fase com o Senhor, que não é um lugar confortável, não é. Mesmo você sabendo que você está ali, só ali diante de Deus, você expor coisas, expor para fora, coisas tão profundas e tão ocultas que para você também estava tudo bem, estava tudo certo. É exatamente essas questões que o Senhor ele vem trazendo à tona. Entenda uma coisa, meninas, na cura com o Senhor, nada fica oculto, nada fica encoberto, nada. E o Senhor faz isso para quê? Para nos envergonhar diante dele? Não. Mas é realmente para nos curar diante dele e para que o inimigo de nossas almas nunca tenha nada para se levantar e se opor contra nós. Vocês lembram que a gente já conversou sobre as vozes? E a gente descobriu que a voz mais difícil da gente enfrentar é a voz da nossa própria consciência? Vocês lembram disso? Não são as vozes das pessoas, né? É a voz da nossa consciência. É por isso que o apóstolo Paulo nos instrui lá em Romanos 12, 2, para que a gente transforme a nossa mentalidade diariamente com a mente de Cristo. Mas vocês percebem que isso é algo totalmente oculto, totalmente invisível entre nós e o Senhor, para que a gente não se torne, no nosso processo de cura, expostos para todo mundo? Não. Hoje eu estou aqui contando para vocês a minha experiência com o Senhor nesse lugar. Mas eu não fui exposta enquanto o Senhor estava me tratando. Hoje eu exponho para vocês como um testemunho daquilo que o Senhor fez em mim e curou em mim no oculto. Hoje é testemunho para testificar na vida de vocês que o Senhor ele traz cura mesmo nesses lugares mais profundos. Então eu me lembro, por exemplo, do Senhor trazer à minha memória nesse lugar situações assim corriqueiras da minha adolescência, sem entendimento nenhum, da minha adolescência, ações, e o Senhor trouxe à minha memória e assim, vamos curar isso? Vamos. E eu entrar ali dentro do closet, fechar minha porta sozinha e expor ao Senhor. Pai, me perdoa por isso e isso. Que eu nem sabia que viria à tona, mas se o Senhor está expondo de alguma maneira, não é porque o Senhor quer me acusar contra isso, mas é para que o inimigo da vossa alma não tenha nada para se levantar contra mim e contra você. E ali eu vivo. Ali eu comecei a viver esse processo de cura com o Senhor internamente. E eu vou falar para vocês, meninas, é só quando a gente realmente passa por esse lugar no Senhor, esse lugar de cura interna, esse lugar onde existem lacunas, espaços vazios, que o Senhor vem e preenche, que a gente consegue se levantar e sair deste lugar para dar os próximos passos de nossas vidas. E para mim, esse é um dos passos mais importantes depois da cura, que é fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui hoje com vocês. Expor aquilo que o Senhor fez e ter uma autoridade para falar para vocês. Essa cura, ela vem, ela chega e ela nos torna
tão leve no Senhor. Ela faz com que a gente viva a vida plena no Senhor. E essa plenitude não está relacionada. Isso é maravilhoso demais, chegar nesse entendimento. Porque essa plenitude, essa leveza e essa cura no Senhor, ela não está relacionada a pessoas, à aprovação de ninguém. Ela está relacionada a quem nós somos no Senhor. E chegar nesse lugar é libertador. Então, ali naquele momento, né, trouxe para vocês a história ali com a Adriana Santana, faz isso, faz dessa forma. Se eu me entregasse a essa voz, né, é a voz dos aplausos, é a voz do elogio. Se eu me entregasse a essa voz, eu não estaria aqui hoje, vivendo coisas sobrenaturais no Senhor. E naquela época, o Senhor me dizia assim: o lugar para onde você está indo, dinheiro nenhum vai te levar, status nenhum vai te levar. Mas permanecer nesse lugar foi crucial. E realmente, eu sempre exponho isso aqui para vocês, não é fácil permanecer nesse lugar. Não é fácil. Mas se ainda queima uma voz aí no seu íntimo, de alguma forma, permaneça. Permaneça nesse lugar. Nós precisamos sair dessas vozes de distrações. Porque as vozes de distrações querem fazer que a gente busque cada vez mais essa questão dos elogios, por exemplo, dos aplausos. Enquanto a gente estiver nesse lugar, a gente não se concentra naquilo que a gente precisa se concentrar, que é a voz do Senhor. A voz do Senhor, ela é forte, ela é viva, mas a voz da multidão faz com que a gente pegue essa voz do Espírito Santo e vá apagando ela da nossa memória, vá deixando ela, sabe aquela vozinha, sabe quando você tá sonhando assim, que você ouve uma vozinha lá no fundo? É mais ou menos isso que vai acontecendo. Mas quando nós fugimos, né, dessas vozes, das vozes do elogio, que faz com que a gente busque atingir cada vez mais as expectativas externas, e a gente se concentra num único lugar, numa única voz. Quando a gente dedica força e atenção a esse lugar, a gente começa a entrar em direção ao lugar certo. E pensa assim, ó, pensa na guerra, porque são muitas vozes, são muitas agitações, são muitas demandas, são muitas coisas. Quando a gente tenta se concentrar nessas muitas coisas, a gente entra num estado de distração. Agora, quando a gente procura seguir o nosso olhar espiritual, os nossos ouvidos espirituais para um único lugar, aí a gente entra num estado de concentração no Senhor. Aí as coisas vai começando a andar gradativamente, porque o Senhor, ele não trabalha no meio da agitação, ele não trabalha no meio da confusão. E eu fui aprendendo isso no meio do caminho, no meio do processo. O Senhor não trabalha no meio da confusão da minha mente. Eu vou ter que educar a minha mente a se acalmar e a se calar. Como isso? Né? Semana passada a gente teve essa chave também. Como isso? Na minha pequena força, na minha pequena, porque geralmente nesse estado a gente está com a força bem pequena, na palavra do Senhor e na quietude da nossa alma. Mesmo que a gente não tenha ali força para orar e para buscar, geralmente a gente não vai ter nesse estado, a gente não vai ter mesmo. Mas assim, é em pensamento mesmo, Senhor, acalma a minha mente, acalma o meu coração. Acalma o meu coração, para que eu permaneça nesse lugar. Essa caminhada, ela vai acontecendo gradativamente. E ela chega. Eu queria ler com vocês
um trecho aqui da página 200. E faz conexão aqui com isso que a gente está falando. Sobre o papel de Maria de Betânia ali. Entre ela entrar num estado de distração e de concentração. Ela tinha duas opções ali. E ela escolheu entrar no estado de concentração, de se concentrar naquilo que ela estava buscando. O perfume foi mesmo desperdiçado. Os críticos de Maria estavam certos em dizer que ela poderia ter vendido o dinheiro dado aos pobres, mas Jesus defendeu o sacrifício dela. Ela fez o que pôde, Jesus falou àqueles céticos. Essas são as palavras de um Salvador encarnado, capaz de ver o ato de Maria e suas feridas de outra maneira. Vocês conseguem perceber que esses que o Senhor fala aqui, falou àqueles céticos, eram as pessoas que seguiam o mestre? Né? Como é que pode? Gente, então, olha, isso aqui deixa tão claro que até no meio, né, das pessoas que estão ali, que conhecem a palavra do Senhor, que conhecem Jesus, que caminham ali com a gente, em um determinado momento o Senhor vai começar a te pedir algo que essas pessoas não vão entender, as próprias pessoas não vão entender. E vocês conseguem imaginar o quanto que se a gente não tiver com os nossos olhos fixados no Senhor e os nossos ouvidos fixados no Senhor, como a gente se distrai com essas vozes? Poxa, são pessoas que conhecem a Jesus junto comigo. Então, né, estão achando que eu estou partindo para uma loucura. Eu vivi isso, gente. Eu vivi isso. Ao ponto de eu ouvir, assim, uma figura que exercia um papel, assim, um papel pastoral sobre mim. A minha fé não alcança o lugar que você está indo. Mas, como eu falei para vocês, existia uma voz tão mais forte dentro de mim. Eu não tinha noção do que eu ia passar nesse lugar. Mas, glória a Deus, hoje eu oro todos os dias e agradeço ao Senhor por ter vencido nesse lugar e ter permanecido nele. Ele não havia como alguém que continuaria machucada, mas como alguém que precisava de cura. E lindamente a havia buscado. E ele a curou ao falar com ela, transformando aquele desperdício em beleza. Maria fez uma oferta àquele que a curou com a sua própria presença. Não sabemos detalhes das feridas de Maria, com certeza ela tinha, assim como cada uma de nós temos as nossas. E ninguém sabe, ninguém vê, né? Porque ela buscava aquela cura, aquela inteireza de Deus. Talvez os motivos fossem relacionamentos, escolhas autodestrutivas, inveja ou medo. Mas Jesus havia visto tudo antes daquela noite. Menina, Jesus, ele vê tudo. Sabe aquela cena que aconteceu quando você tinha 10, 11, 12 anos de idade? Jesus viu. E chega um momento na nossa vida que ele não aceita mais que a gente guarde essas feridas. É por isso que ele dá uma chacoalhada na nossa vida, tira quem precisa tirar, para que a gente, né, sofra aquele impacto e vá para os pés dele. Não se assuste se isso está acontecendo com você. Não se assuste. É um convite do mestre para que você receba uma cura por completo. E é para esse tempo, não é para daqui a alguns anos. Meninas, Jesus está às portas. E o desejo que ele mais tem hoje para mim e para você é de nos curar, para que a gente tenha tempo ainda de propagar o evangelho dele. Ele não quer apenas nos curar. Ele quer nos usar para a glória dele. Ele a protegeu até com a maneira como
como a sua experiência foi relatada. Ele fez com que a sua história se tornasse parte do Evangelho. Ele deu um papel de destaque em sua ressurreição. E foi assim que Maria, com toda a sua bagagem e as suas faltas, ungiu-a para o sepultamento com aquele desperdício de óleo perfumado. Aquela mulher tão machucada, que estava sendo curada, preparou o Salvador para ser curado e para curar o mundo. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Essa bagunça externa que os seus olhos estão vendo, que você está vivenciando, que você não está entendendo nada. O Espírito Santo hoje diz que é nada mais, nada menos que um convite para que você se derrame aos pés do Senhor por inteiro. Cale vozes, olhares de acusação. Cale. E se concentre naquilo que você precisa se concentrar, que é no Senhor. Se concentre aos pés do Senhor. Esse livro, ele me abraçou de tal forma que eu saio daqui hoje. As meninas que lá do discipulado, elas sabem, eu tomei aleluia desses dias, então vocês não ligam. Mas é um convite para que a gente, de uma vez por todas, saia do meio dessa distração e dessa agitação e se concentre naquilo que a gente precisa se concentrar. Tem cura nesse lugar, tem cura, tem liberdade nesse lugar. Depois que você passar por esse caminho, tem fluído o Espírito Santo através da sua vida neste lugar. E deixa eu ver a hora, gente. Tá. Tenho 15 minutos para finalizar com vocês. E para testificar a fé de vocês hoje, eu quero compartilhar com vocês um testemunho vivenciado no meio dessa leitura com vocês. Eu tenho certeza que todas as nossas mesas aqui que a gente fez até hoje, né, desse livro, foi muito maravilhoso, né, foi muito tocante. A presença do Senhor era palpável e Ele direcionou tudo que a gente fez, tudo que nós fizemos. Se você participou das mesas, se você fez suas anotações, se você recebeu algo do Senhor, em nome de Jesus, não negligencie nada, nem um toquinho, nada. Nossa, Ana, eu senti esse insight aqui. Se liga nesse insight. Foi insight do céu. Toda vez que a gente vinha para as mesas, o Espírito Santo ele me falava que o céu estava aberto, que a mesa estava farta. E aí, eu não sei se vocês se lembram, as meninas, as discipuladoras, eu compartilhei isso ontem com elas, a gente foi dormir chorando, a gente foi dormir aleluiada, ninguém conseguia dormir, já era quase meia-noite aí no Brasil, mas olha o que o Espírito Santo fez, e ele me motiva a compartilhar com vocês, porque se ele fez em mim, e nesse espaço que a gente está, nesse lugar que a gente está, não é só para mim, é para vocês também. E ele fez também em outras, onde foi compartilhado na nossa mesa, não foi só no livro Invisível, mas foi no livro anterior. O Senhor ele está trazendo assim cura arrebatadora para aquelas que estão atentas e para aquelas que estão permanecendo e para aquelas que estão concentradas no Senhor. Vocês lembram que eu compartilhei com vocês há umas 2 semanas atrás? Eu mandei um vídeo lá no discipulado, mostrando um jardim que nasceu, não nasceu na frente da minha casa, um jardim que floriu. Quem lembra? Aciona aí para mim, gente. Quem lembra disso? Lembra, Taína? O vídeo tá lá. Hoje eu achei o vídeo, estava procurando ele na minha galeria. Depois eu vou partilhar ele lá com vocês também. E eu vou compartilhar isso amanhã no Instagram, porque foi muito forte.
Eu falei para vocês, meninas, olha o que eu visualizei hoje. A gente estava falando de contemplação, lembram? Olha o que visualizei hoje. Tem um jardim aqui, ó, florindo flores na frente da minha casa. E o Senhor, ele tá me fixando meus olhos para essas flores. Não sei, parece que ele quer falar comigo. Tá exatamente isso no vídeo. E aí eu saio, eu vou lá, eu toco nas flores. Que coisa linda, meninas, que lindo. E aí depois a gente estava na mesa da nossa cozinha e eu olho a mesa da minha cozinha até que eu olho, eu vejo as lindas flores. E tava o Paulinho e a Isabelle comigo. E eu tava contando para eles sobre isso. Eu falei, nossa, eu tava compartilhando com as meninas sobre a gente não se atentar àquilo que Deus está fazendo. Às vezes a gente se concentra tanto nas preocupações e tem coisas acontecendo do nosso lado, a gente não vê, a gente não percebe. E eu falei para ele assim, ai, será que tem algum problema de eu ir lá e pegar umas? Aí ele falou assim, para que você quer fazer isso? Eu falei, eu queria montar um arranjo. Eu queria montar um arranjo e colocar aqui em casa. E aí a Isabelle me interrompeu, né? Ela é muito ligada aí nas questões dos americanos. Ela, você é doida? Mãe, não faz isso. Essas flores, elas não são do condomínio, porque tem as do condomínio e tem as que pertencem ao vizinho. E ela falou assim para mim, essa flor é do vizinho, olha lá, ó. Tá vendo ali a delimitação? Aí eu, nossa, que bom, filho. Falei, tá bom. Eu me contento só de ficar apreciando elas daqui. E todo dia, meninas, eu olhava as flores. Cheguei a ir lá e conversar com você. E assim, meu, que loucura, que doideira. Não, e assim, ó, brigando com a minha mente, tá? Mente de Cristo, né? Não é doideira, a gente precisa apreciar as obras do Criador. Olha para o céu, tu pintaste o céu para mim. É nessa pegada do livro. E fui tomando aquilo para mim. E não peguei as flores, gente. Queria ter montado né, um belo vaso, não peguei. E continuei apreciando as flores do vizinho. Glória a Deus por ela. E ok, passaram 2 semanas, né? Eu compartilhei com vocês também que nós viajamos da noite para o dia, a gente ganhou uma lua de mel. E foi muito maravilhoso, assim, Deus preparou algo de uma forma surpreendente para nós. E depois eu compartilho com vocês também como foi, para não entrar nesse assunto direto, mas desde o momento que a gente saiu daqui de casa, que a gente foi caminhando em direção a essa viagem, foram 6 horas de estrada, é, eu sentia o Espírito Santo falando comigo, assim, de uma maneira tão sobrenatural, e um tempo de cuidado, um tempo que eu tô levando vocês para longe das distrações, longe das vozes. A gente estava até meio assim, porque a gente deixou nossas meninas, né, mas até a vozinha delas, o Senhor precisou tirar dos nossos ouvidos, e nós fomos caminhando, e eu lembro que lá pelo meio da viagem, gente, eu não dormi, eu durmo, tá? Tipo assim, 1 hora de carro, já tô dormindo, Paulinho reclama, às vezes me coloca para trás, coloca a Isabelle na frente, é assim, não, você não é piloto de fuga, não, deixa a Isabelle aqui, eu vou dormindo atrás, é assim, confessando meus pecados. Eu esqueci o meu cobertorzinho e a minha almofada. Quando a gente estava 1 hora daqui, eu lembrei, esqueci, não vou conseguir dormir. Não consegui dormir mesmo, mas já era obra do Espírito Santo. E no meio da viagem, eu comecei a falar para ele, né, pro meu marido. Eu já estava sentindo muito, assim, a presença do Espírito Santo. E eu falei para ele, eu me sinto 100% curada na questão da paternidade. Teve um capítulo aqui que mexeu muito comigo. Depois eu vou ler para vocês. Na questão da paternidade, e uma das coisas que mexeu muito comigo foi quando ela fala que a criança, se ela está num ambiente que está trazendo dor para ela de alguma forma, ela tenta se adaptar àquele ambiente de alguma forma para ela não sofrer. Então ela pega aquele ambiente de dor e tenta transformar ele num ambiente tranquilo e de paz para que ela não sofra. Olha isso. Eu vejo um cuidado tão grande do Senhor na vida de uma criança, né? Na vida
não sei, uma adolescente que ainda não sabe lidar com as coisas da vida. E ali ela está contando sobre a experiência com o pai, né? Que o pai fica doente. O pai sempre foi um pai presente, mas ele fica doente e cresce essa lacuna, né? De ausência. E ela tenta, de alguma forma, não sofrer com aquela ausência. E ela vai buscar o quê? Vai buscar aprovação em outros lugares, né? Vai buscar aprovação em N lugares. Até que ela começa, né, ali naquele processo da adoção das crianças, e começa a vir criança e ela se vê num lugar onde ela precisa estar em casa parada, se sente uma estranha, né? Porque quando a gente é chacoalhada aí para um lugar onde o Senhor faz da forma dele, nos coloca no lugar, a gente não sabe nem quem que a gente é mais. Eu me lembro de vezes que eu me olhava no espelho e falava, quem é você? Quem é você? Cadê a empresária, gente? Cadê a empresária nata? Meu Deus do céu! Eu me olhava no espelho, olhava para mim, meu Deus, cadê as minhas unhas lindas e bonitas? E meu Deus do céu, aquilo era só uma forma de Deus me levar para o lugar onde ele queria me tratar. E ela se vê nesse lugar, e aí quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus do céu, é exatamente assim que Deus faz. E é ali naquele lugar que ela começa a ser curada, que ela entende naquela lacuna onde ela depositou as suas emoções, onde ela foi buscar aprovação, e aí de repente o Senhor tira ela desse lugar, leva ela para o invisível e fala assim, vem aqui, filha, é hora de eu te mostrar quem você é. É hora de eu te mostrar onde que estão os seus valores. É hora de eu te mostrar que as suas faltas, aquilo que você acha que ainda não preenche a sua vida, porque você ainda não tem, é só um pequeno detalhe diante daquilo que você é para mim. E eu estava compartilhando isso com o Paulinho, e ele, mas por que você acha isso? Ah, por quê? E aí eu fui falando. Falei, hoje eu consigo me portar diante de situações que antes eu olhava e eu me submetia a falas de amizade que me desconstruíam ali na frente mesmo, me rebaixavam e eu aceitava com medo de não ter aquela amizade. E aí eu comecei a me lembrar no meio desse processo, quantas vezes eu falei não para convites que antes eu dizia sim. Eu dizia sim só pelo fato de estar presente, de fazer parte. Quantas vezes, quantas vezes. E aí eu fui entendendo para onde o Senhor estava me levando, o que o Senhor estava me fazendo. Eu comecei a trazer à memória os nossos momentos aqui. Olha o lugar onde eu estou, a pessoa que não falava. E que lá no início teve um sonho onde o Senhor falava, você vai falar para mulheres, o que eu vou falar? Você vai contar a sua história comigo. E olha aí, e eu falava assim, mas que história que eu tenho? Não tem história nenhuma. Tem. Mas a gente só descobre isso quando a gente vai para esse lugar de cura no Senhor e permanece, porque lembra, é uma crescente. E eu fui compartilhando isso com meu marido e falei para ele o papel que ele exerceu na minha vida nesse tempo de cura, como foi importante ter ele nesse meu processo de cura, e eu já quero declarar agora na vida de cada uma de vocês. Maridos segundo o coração de Deus, maridos que amem mais ao Senhor do que a nós mesmos. Eles têm que amar mais ao Senhor do que a nós mesmos, a nós mesmos. Quando a gente entra num casamento, a gente quer que eles amem a gente acima de tudo, né? Assim? E nós também, a gente ama você acima de tudo. Deuses falsos. Gente, a gente vai entrar num livro que a gente vai descobrir muito marido aí como um Deus falso, viu? E não é culpa deles, não. É culpa da gente que coloca as pessoas no lugar onde não devam estar. E fui compartilhando isso com ele, e eu quero declarar na vida de vocês, marido segundo o coração de Deus, que amem ao Senhor acima de qualquer coisa,
E aquelas que ainda não casaram, eu declaro que vocês encontrarão esses homens e vocês hoje têm a oportunidade, vocês mulheres que estão solteiras, aproveitem essa oportunidade para estar aos pés do Senhor e pedir esses homens na vida de vocês. E Ele tem. Essa é a oportunidade que vocês têm de fazer esse pedido ao Senhor, porque eu creio que nós que somos casadas hoje, né, já o tempo que a gente tem aí de casado, sei lá, eu tenho 19 anos. Lá atrás eu não fui ensinada a orar pedindo um marido assim. E eu não casei com um homem assim não, viu? Segundo o coração de Deus, não. O Senhor teve muita misericórdia de nós e glória a Deus que ele procurou esse lugar e no meio do processo ele chegou neste lugar. Mas quantos homens não chegam nesse lugar, não conseguem chegar nesse lugar? E a gente não tem um entendimento de orar antes, né? De pedir para que o Senhor mande esses homens, e mesmo que eles não chegam prontos, porque, gente, eu acho que não chega não, viu? Eu acho que não, não chega pronto. Mas que a gente consiga chegar nesse lugar durante o processo. É a oportunidade que nós temos. Amém? E tenho esse marido hoje que me ajudou a viver esse processo. Chegamos lá no lugar, foi assim, só cuidado do Senhor, só cuidado do Senhor. E resumindo, na hora que a gente estava voltando, a gente já estava chegando aqui em Tampa, eu queria vir logo para casa para pegar as meninas, a gente ia almoçar. E a gente recebeu uma ligação de um amigo nosso que estava lá na igreja, o culto já tinha acabado, e ele falou assim: vocês já chegaram? E o Paulinho falou: tô chegando em casa. Tem como vocês virem aqui na igreja? Tem uma pessoa aqui que quer entregar uma palavra para vocês. E na hora eu fui até meio resistente, né? Eu queria ficar com as meninas e tal. E o Paulinho falou: amor, vamos lá, vamos ver o que que é. Quando a gente chegou na igreja, todo mundo já tinha ido embora. E aí falaram: tá lá na sala dos jovens, né? Quando eu abro a porta que eu entro, tem uma moça. Eu não conheço muito ela, assim, de convivência, assim. A gente conversa super pouco. E ela estava tremendo. E ela entregou uma palavra, né? Primeiro ela contou que teve um sonho com o Paulinho. E contou ali o sonho. E assim que ela terminou o sonho, que ela acordou, o Senhor falava para ela que ela deveria falar para ele. E ela, com muito temor, ela falou para o Senhor assim: me dá um outro sinal. Olha os sinais, gente. E aí ela entrou num propósito de 21 dias, meninas, nossas orações na madrugada, as nossas, os nossos jejuns, o Senhor está olhando tudo. E ela entrou num propósito de 21 dias para o Senhor falar mais com ela a respeito disso. E ela disse que ela teve um outro sonho, mas esse outro sonho foi comigo. Então, ela estava no mesmo lugar que teve o sonho com o Paulinho, e ela estava conversando comigo, contando o sonho que teve com ele. E ela diz que conforme ela ia me contando, eu ia chorando muito. E a hora que eu me levantava assim, ela acordou do sonho e aí ela ficou mais confusa ainda, se entregava, se não entregava. E o Senhor falou assim para ela: vai lá do lado de fora. Quando ela saiu do lado de fora da casa dela, ela falou assim para mim: nunca nasceu flores na minha porta. E a hora que eu saí, o Senhor fez eu olhar para o lado e tinha essas flores. Ela estava com as flores na mão. E o Senhor falou para eu entregar essas flores para você. E na hora eu fiquei assim: não vou dar isso aqui, eu vou comprar então. E o Espírito Santo falando para ela: não compra, é essas daqui, é essas flores. E ela disse que tirou, ia colocar dentro de um vaso e ia entregar para mim. E o Senhor falou para ela assim: não põe dentro do vaso, entrega assim. A hora que a minha filha pegar essas flores e colocar dentro de um vaso na casa dela, eu vou revelar aquilo que eu tenho para ela. Fala para ela escrever, fala para ela escrever tudo que eu tenho trazido no coração dela e coloque data, e que ela coloque data, porque agora vai começar a acontecer. E ela disse que ela não entendeu o que que é, né?
tudo isso, mas quando eu chegasse em casa, que eu colocasse as flores no vaso, o Senhor, ele ia trazer ao meu coração. Quando eu olhei aquelas flores, meninas, eu não acreditei. Eu vou mandar lá no grupo depois a foto, para vocês verem. E recebemos aquela palavra, oramos com ela, oramos pela vida dela, ela estava muito temente, ela estava tremendo, e o Paulinho derramou ali sobre a vida dela, você tem que falar, você tem que falar. No final das contas, você vê, né? O Senhor, ele tem palavra para todos os seus filhos. Saímos dali, viemos para casa correndo pegar as meninas. Eu peguei as flores e coloquei num vaso, mas não dei muita atenção, porque a gente saiu para almoçar, saímos. Quando foi no dia seguinte, ontem, né? Ontem foi segunda, né? Estávamos no jejum, depois daquela oração poderosa, que eu sentei na minha mesa para tomar café, que eu olhei para aquele vaso. Aí o meu olhar voltou para as flores de lá de fora. E o Senhor foi falando comigo. E o Senhor me disse que, da mesma forma que eu apreciei as flores lá fora, que eu quis montar um vaso, trazer para dentro de casa, mas, segundo a Isabelle, as flores não eram minhas, eu não podia mexer no que não era meu, não era para mim. Os planos dele iriam se cumprir na minha vida. Por isso que, né, aquilo que ele tem trazido ao meu coração falou para eu escrever data. E mesmo que aos meus olhos sejam impossíveis, não são para mim, ele vai trazer. Da mesma forma que ele me deu as flores que eu tanto apreciei, mas que eu entendi que não eram minhas. Ele tinha as minhas. Ele tem a sua. Ele tem a de vocês. Aquilo que vocês apreciam e aquilo que vocês buscam, que vocês olham e falam, isso não é para mim. O Senhor tem infinitamente mais. E aí eu comecei a perguntar para o Senhor, Pai, mas por que eu não estava me sentindo digna de tamanho cuidado e de tamanhos detalhes? E o Senhor ministrou o seguinte no meu coração, porque o seu coração chegou no lugar que ele precisava chegar. Um coração que não está mais de olho nas coisas que passam, nas coisas que fenecem. O seu olhar está sobre mim, a sua concentração está sobre mim, o coração de vocês está sobre mim, e agora vocês estão preparados para receber aquilo que eu tenho para vocês. E aquilo para mim foi assim, meu Deus, que experiência. Que experiência do céu. Vale a pena a gente permanecer. Eu ainda não pisei nos lugares que o Senhor fala ao meu coração. Gente, tem coisa que eu olho assim que eu falo, meu Deus, eu nunca vou falar isso para ninguém. Não vão me chamar de doida. Eu não pisei, eu não toquei, eu não sei como que é. Mas eu jamais teria visto no meu espírito se eu tivesse desistido lá atrás. Se eu tivesse me distraído com os aplausos, com os elogios. Eu jamais veria a grandeza do Senhor e a fidelidade do Senhor para comigo. Eu ainda estou no processo de cura, nós estamos. Eu acredito que a cura no Senhor ela é gradativa e a gente só vai ser curada 100% quando Ele nos levar dessa terra. Mas vale a pena parar e viver cada processo de cura no nosso lugar invisível no Senhor. É invisível aos nossos olhos, é invisível aos olhos do mundo, mas é o lugar crucial onde o Senhor nos vê por inteira. E é para esse lugar que Ele nos convida a ir e permanecer. Amém, meninas? Eu já vou terminar, eu quero orar por vocês. Eu tenho, para finalizar, nesse processo da viagem, né, depois eu conto para vocês que eu orei, Senhor, é para ir mesmo, não é? Lá na viagem, a gente recebeu do Senhor uma oferta que pagou todo o valor que restava do meu livro, que o Senhor falou que ia pagar. Quando a gente fechou o contrato do livro, gente, não tinha dinheiro. E o Senhor falou assim para mim, eu só precisava desse ato de fé.
2 dias depois eu recebi uma oferta de 10% do valor. 15 dias depois, uma oferta de 60% do valor. E semana passada, na viagem, a gente recebeu o restante. E tudo isso, né, no meio desse processo, do processo de parar, do processo de cura, o processo que eu olhava um livro, meu Deus, isso não é para mim. E o Senhor falou que é. E é real. É real. E agora eu vou até falar mais do livro, porque agora ele está 100% pago, glória a Deus. E o Senhor, ele cumpriu a palavra dele. E hoje, quando eu estava um pouco antes arrumando as coisas aqui, o Senhor ministrou ao meu coração que projetos e palavras do Senhor sobre a vida de vocês e de algumas mulheres aqui específicas vão acontecer. Vão acontecer. Vão acontecer. Tem alguma de vocês. Gente, eu nunca fiz isso. Tem alguma mulher aqui que recebeu alguma palavra do Senhor de escrever um livro? Tem alguém? Eu quero que você abra o microfone e fala, eu. Eu. Amém, é você. O Senhor, ele pediu para eu impor as mãos sobre você. E assim como ele fez na minha vida, ele vai fazer na sua vida. Mas você precisa se mover à palavra dele. Ana, como se mover? O meu livro, ele aconteceu de maio para cá. De maio. E essa palavra eu recebi, a primeira vez que eu recebi a palavra que eu ia escrever um livro foi no dia do meu aniversário, em abril do ano passado. Abril do ano passado? Foi, abril do ano passado. Zilda, se eu tivesse me movido à palavra do Senhor em abril do ano passado, talvez esse livro já tivesse nascido. Mas nos meus olhos de impossibilidades, eu nunca tinha me movido. E toda vez que alguém falava, eu só falava amém, amém. Até que em janeiro, vocês lembram, o Senhor falou, alargue as tendas. E eu comecei a ir em direção a essa palavra, e o Senhor fez acontecer muitas coisas aqui no Era Escolhida. Quando eu vi o Senhor fazendo, eu falei, eu vou me levantar e eu vou em direção à palavra do Senhor em relação ao livro, que eu estava ouvindo muito. E aí um dia uma editora entrou lá em contato comigo no Instagram. Eu falei, eu vou ouvir pelo menos o que ela tem a dizer, que eu nunca tinha ido atrás. Quando eu parei para ouvir, a gente foi para reunião, uma reunião, depois 2 reuniões, terceira reunião para falar que não ia, que a gente não ia fazer. Na terceira reunião, Paulinho estava comigo, a gente não ia fazer, porque não tinha condições nenhuma. Ali no meio da reunião, o Senhor moveu e eu saí com o contrato na mão. Eu saí com o contrato na mão. Ou seja, quando o Senhor nos dá uma palavra, e meninas, mesmo que vocês não tenham palavras de livro, mas vocês têm outras palavras, vai para as nações, aonde você tem se movido para que essa palavra aconteça? O que você tem feito para que essa palavra aconteça? Já tirou o passaporte, pelo menos? Ah, é muito distante. Já tirou o passaporte? Não tenho dinheiro. Junta os documentos. Junta os documentos. Deixa pronto, assim, o Senhor está aqui, está pronto. O Senhor, ele vai mover. Zilda, a partir de hoje, o Espírito Santo fala para você se mover em direção a essa palavra. Eu recebi várias palavras e eu nunca tinha nem escrito. Tipo assim, vou escrever isso pro livro. Eu tenho vários escritos aqui, vários, mas nunca era assim, vou escrever pro livro. Até que eu tive que correr, porque o Senhor estava mandando um recurso. E quando eu e o Paulinho fechamos o contrato do livro, era para esse livro começar a ser mexido só no ano que vem, de acordo com o fluxo de pagamento que a gente fechou nas nossas condições. E o Senhor falou assim para mim, eu só precisava desse passo de fé. O livro não é para o ano que vem, é para esse ano. O Senhor falou que era para esse ano. E ele está 100% pago. Isso aconteceu em maio. E não só isso, meninas.
Já tem coquetel de lançamento pronto. O Senhor mandou tudo, tudo. Eu falo assim para Deus, Senhor, eu não tenho nem roupa para esse evento que estão falando aí. A mulher me deu o coquetel de lançamento antes de eu fechar o contrato. Ela declarou na minha vida, Ana, o seu livro é para esse ano e eu vou aí fazer esse coquetel. Na mesma semana, a gente fechou o contrato com a editora. Gente, é coisa do céu. Zilda, no nome de Jesus, no nome de Jesus, começa a se mover sobre essa palavra. Se você não tem nada escrito, começa a escrever. Se alguma editora entrar em contato com você, ou você vê alguma no Instagram, chama. Você vai chamar e vai perguntar como que é, como que faz. Se mova em direção a essa palavra. O Senhor pediu para eu derramar na sua vida aquilo que Ele fez em mim. Ele vai fazer na sua vida. E eu fiquei até assim, Senhor, eu vou perguntar isso para as meninas, e se ninguém falar, se ninguém responder? Ele sabe. Ele sabe. E se vocês têm alguma outra promessa do Senhor, começa a se mover nessa palavra. Na palavra que vocês receberam. Vai casar, começa a se mover nessa palavra. Arruma um enxoval. Vai vir vinho novo num casamento que foi destruído. Começa a se mover nessa palavra. Se mover no sentido de entregar ao Senhor, só na obediência. O Senhor vai fazer. No nome de Jesus. Eu tenho de Deus de ministrar a palavra. Começa a se mover nesse lugar. O Senhor, Ele vai trazer palavras. O Senhor vai... Zilda, pode? Rapidinho, pode falar aí, a gente já ora. Enquanto eu me recomponho aqui. Eu tenho um sonho desde criança, eu leio muito, sou muito curiosa. O livro foi sempre uma forma de eu me sentir criança, devido à vida cigana que nós tínhamos. Meus pais são pastor missionário, a gente ficava um ano em cada estado, e não tínhamos condições nem de comprar livro, então biblioteca para mim era um refúgio, sabe? E eu mudei há 9 anos aqui para os Estados Unidos, e o ano passado veio uma pastora aqui que nem me conhecia para visitar o meu marido que tinha se acidentado, e ao invés dela colocar a mão sobre ele assim que ela entrou, ela foi direto para mim e falou que cadê aquela menina que sonhava, que o Senhor estava trazendo de volta aquele sonho que era para eu voltar a sonhar, e que ela viu escrevendo um livro. Quando foi abril desse ano, uma amiga de infância sonhou comigo que eu estava escrevendo um livro, e 5 dias depois do sonho dela, eu recebi um convite de um livro de coautoria. Uhum. Eu escrevi o capítulo, o lançamento vai ser agora, em setembro, no Rio de Janeiro, e aqui nos Estados Unidos vai ser em novembro. Mas ficou um quê para mim e o livro, eu sou coautora, e eu nunca tenho tempo de entrar aqui nas tuas lives, e eu entrei justamente por causa do livro Feminina, participei aqui, eu não consigo acompanhar direito, hoje é a primeira vez que eu estou entrando. Né, eu tenho 3 filhos, tá todo mundo lá na cama dormindo, e é uma confirmação, porque com que assim para mim, eu escrevi, mas não é ainda o meu livro. E pronto, eu entendi. Eu vou começar agora a escrever para O esse Senhor livro. foi muito específico, não é esse de coautoria. Não, eu entendi. Esse aí, de repente, Zilda, foi só uma degustação Foi, daquilo que o Senhor tem para você. porque parecia um sonho muito distante, Não é. né? O Senhor, Ele está confirmando. Amém. Você vai ser nossa Só para próxima. testemunhar, para você entender que não é da tua cabeça, não é emoção, tá? Amém. A história é muito longa, mas é só para você entender, viu? Amém. Glória a Deus. Que lugar que você está aqui nos Estados Unidos? Eu estou em Massachusetts, na cidade de Oxbridge, eu estou a 55 minutos de Boston. Glória a Deus. Muito bom ter você aqui. Era para você. Obrigada, Deus abençoe. Amém, meninas. É isso que o Senhor faz, né? Ele é maravilhoso e fiel, e Ele cumpre com as suas promessas. E tudo isso, escrever um livro, não é sobre nós. É sobre o que Ele faz através de nós, para levar o nome dele para
Quem for abrir, quem for ler, quem for ministrada, é sobre isso. Coração. Quando o nosso coração está pronto, ele começa a derramar na nossa vida aquilo que ele tem. Então, entre tantas coisas que a gente falou aqui, né? Para finalizar, guardem o coração de vocês. Guardem o coração de vocês. Guardem o coração de vocês no Senhor. Amém? Eu quero orar por vocês. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo tão maravilhoso na Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por nos apresentar, Senhor, esse livro, essa leitura, Pai, que veio de encontro a cada coração, Pai, que trouxe cura em nós, em tantas áreas, em tantos lugarzinhos, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem usado a vida de pessoas, Pai, de pessoas que se submetem, Senhor, a viver os Teus processos, Pai, e a vencerem em Ti, Senhor, e depois derramar, Senhor, cura sobre as nossas vidas através de suas histórias, Pai. Eu quero orar agora, Senhor, por essa autora, Sarah Haggard, Pai. Deus, continua cuidando dessa mulher, Pai, dos seus filhos, da sua casa, das suas emoções, Pai. Senhor, continua usando essa mulher, Senhor, para honra e glória do Teu nome, Pai. Senhor, que ela venha viver aquilo que ela jamais imaginou em Ti, ó Deus. Meu Deus, que ela venha viver sonhos que foram esquecidos no meio da sua jornada, Pai. Mas que através, Senhor, de um coração derramado diante de Ti, ó Deus, ela possa viver tudo aquilo que o Senhor um dia prometeu para ela. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida dessa mulher, Senhor, que nos abençoou tanto. Pai, eu quero orar também, Senhor, pela vida de cada mulher aqui, ó Deus, que viveu essa jornada de leitura, que foi ministrada, Senhor, com a palavra aqui ministrada, Senhor amado, que foi tocada por Ti, Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor derramou sinais, Senhor, sobre a vida de cada mulher aqui, ó Pai. Senhor, e se tem alguma mulher aqui, assim, ainda não entendendo os sinais que foram derramados de Ti, ó Pai. Que essa mulher saia daqui hoje, Senhor, com a sua percepção aguçada, Pai. Com seus 5 sentidos aguçados, Pai, para aquilo que o Senhor está mostrando, para aquilo que o Senhor está querendo direcionar. No nome santo de Jesus, Pai, eu declaro que cada mulher aqui, ó Deus, viverá os Teus planos e projetos sobre a vida delas, Pai. Ó Espírito Santo, que elas consigam permanecer, Senhor, nesse lugar de cura, nesse lugar de quietude, Pai. Que elas consigam, Senhor, rasgar o coração delas para Ti, ó Pai. Para que o Senhor trabalhe em cada cantinho, em cada lugar esquecido. Pai, que ela mesmo já esqueceu, mas o Senhor se lembra de cada história da nossa vida, o Senhor lembra de cada página da nossa vida. Traz a memória, Senhor, ao coração dessa mulher, aquilo que traz esperança, Pai. Senhor, que cada mulher aqui te encontre nesse lugar, Pai. Te encontre e permaneça em Ti, para que elas possam viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade. No nome santo de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, mais uma vez, por essa oportunidade. E eu já te peço que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça, o Teu favor, a Tua soberania, Pai. Que o Senhor nos dê oportunidade, na nossa próxima leitura, de continuarmos, Senhor, nessa busca, nessa transformação vinda de Ti, ó Pai. No nome santo de Jesus. É isso que nós pedimos e te agradecemos nesta noite. Amém e amém. Glória a Deus, meninas. Amém. Amém.